Olá pessoal, bem-vindos a mais um Fala Professor. Hoje a gente vai falar sobre oralidade, interpretação e autoria. Como a gente já pôde ver aqui em outros vídeos, vocês já sabem que o desenvolvimento da imprensa, mais especificamente os tipos móveis de Gutenberg, é um tema bastante importante para a compreensão do direito de autor, da própria imprensa, da censura e até mesmo para o desenvolvimento propriamente da literatura. Com o advento tecnológico da imprensa, a literatura pôde se desenvolver de forma a atingir um público muito maior de pessoas. Muito antes disso, porém, a literatura pôde se desenvolver por vias tecnológicas muito mais simples, seja por meio da escrita e das cópias efetuadas por escribas ou outras formas. Ocorre que a possibilidade de se contar histórias é ainda anterior a qualquer advento tecnológico e ao desenvolvimento da própria linguagem escrita. Isso porque no início dos tempos da história da humanidade, a forma de se comunicar era basicamente oral. Na oralidade, como se pode imaginar, não havia distinção entre o sujeito que narrava uma história e o que teria sido o autor dessa história. A história se manifestava e se adquiria por uma tradição, que, como se diz no direito, é a entrega de algo e que, no fundo, era entrega por sucessivas gerações. Não havia, portanto, uma distinção entre os sujeitos que contavam as histórias e os que as escreviam. Somente muito tempo depois, com a evolução das concepções sobre o sujeito, é que se foi compreender o que seria a figura do autor. Ou seja, com a evolução da compreensão do sujeito, o conceito de autoria foi se delimitando. Por sua vez, o conceito de intérprete, ainda que de forma muito frágil, vai surgindo. Não existia separação, portanto, entre o contador de histórias primitivo como narrador de alguma história e que ele poderia também ajudar a criar pela sua própria interpretação e um outro sujeito que a criasse de modo independente. Tudo fazia parte de um mesmo universo criativo. Pois bem, e o que foi estabelecendo uma distinção entre ambos foi o desenvolvimento da literatura escrita e, posteriormente, o direito. Ocorre que, como acontece muitas vezes, como a gente observa, o direito acaba trazendo concepções filosóficas equivocadas. E, obviamente, nesse caso, foi o que aconteceu. O direito, portanto, dividiu o direito do contador de histórias, que o fazia de forma oral e interpretativa, e o sujeito que posteriormente foi reconhecido como autor. A separação que anteriormente foi apontada pela filosofia e pelo desenvolvimento das relações humanas acabou sendo gerada também no ambiente do direito com a atribuição de um direito mais amplo aos contadores de histórias autores e uma categoria de nível rebaixado aos intérpretes. O direito, portanto, nesse particular caso, esteve a serviço da lógica, da justiça e do equilíbrio. Pois daí que surge a expressão malfadada direitos conexos, comprovando que o direito de autor é uma área bastante suscetível a nomenclaturas inadequadas, insuficientes e injustas. Eu vou voltar já no próximo programa a falar sobre o assunto e por que eu entendo que essa expressão direitos conexos é uma verdadeira indecência. Enquanto isso, eu vou indicar alguns textos que tratam do tema da autoria, para colaborar com vocês com conhecimento sobre o assunto. Freud, Escritores Criativos e de Desvaneio, de 1907 e 1908. Michel Foucault, O que é um autor, de 1969. Roland Barthes, Morte do Autor, 1967. Todos esses textos estão facilmente acessíveis pela internet, basta você colocar os nomes deles e do autor, que aparecem vários links e cópias para que vocês possam ler. Por hoje a gente fica somente com esse pequeno tema, esperamos vocês na próxima, lembrando que vocês precisam comentar, marcar o sininho, compartilhar e dizer para nós o que vocês acham, tanto dos nossos temas como da nossa abordagem. A gente espera a contribuição de vocês. Até a próxima.